Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Agradecer a todos aqueles que já são inscritos aqui no canal, que nos seguem aqui no canal, que contribuem com sugestões, com perguntas, com informações a respeito dos assuntos relacionados a Portugal. Se você está assistindo a este canal pela primeira vez, o que é que nós vamos sugerir? Assista ao vídeo, veja o que o nosso canal produz e, se for do seu interesse, evidentemente, inscreva-se em nosso canal. Esse é o objetivo de nós produzirmos conteúdos e materiais relacionados a Portugal e à vida em Portugal, naquilo que se refere a projetos de imigração, de casamento, de nacionalidade, de regularização de estrangeiros em Portugal. Esse é o foco do nosso canal Portugal Legal. Pois bem, gente, o ano está se encerrando, o ano está acabando, estamos hoje aqui já praticamente 2022 se esvaindo, vem aí 2023 e as dúvidas não param, as dúvidas persistem, as pessoas continuam viajando para Portugal, compram os bilhetes, vêm para Portugal, vêm a passeio, turismo, turismo com o objetivo de ficar, acabam trancadas no aeroporto, isto continua, isto não parou e dificilmente vai parar. Por quê? Porque as pessoas insistem em viajar, alegando que vêm fazer turismo e, na verdade, vêm com objetivos distintos disto, ou seja, pretendem ficar em Portugal. Isto acontece todos os dias. Todos os dias tem gente retida no aeroporto. Por quê? Porque deixa de fazer aquilo que é o correto, que é entrar em Portugal com um visto consular. O visto consular pode ser tanto para trabalho, tanto para estudo, tanto para investimento, tanto para trabalho subordinado, para procurar trabalho, que são os novos, os vistos de nômade digital. Existem alguns vistos que são aqueles vistos para o reagrupamento familiar. É um visto que é pouco utilizado, pouca gente faz, mas é um visto importante e é um visto que permite a quem já está em Portugal com o seu título de residência em mãos, traga os seus familiares, traga os seus dependentes para residirem em Portugal de maneira legal, de maneira que não tenham problemas no aeroporto no momento da chegada, no momento da imigração. Quando a gente começa a fazer perguntas, quando a gente pede o passaporte, e aí a pessoa se enrasca no momento de responder aquelas perguntas que lhes são feitas, e muitas vezes apresentam documentos e informações que vão induzir o inspetor àquela situação. Bem, diante dos documentos e diante das respostas que estão sendo dadas, esta pessoa está embaralhada. Esta pessoa não está dizendo aquilo que realmente ela pretende em Portugal. Então, tira da fila, leva para a salinha, faz pergunta, vem um, vem outro, vem outro e vem um. Vários vão lá e cada um faz uma pergunta e a pessoa continua cada vez mais nervosa e cada vez mais enrolada, esse é o termo, e no final das contas acaba sendo devolvida ao país de origem. Quando, na realidade, ela poderia fazer talvez aquele visto de reagrupamento familiar. E vem tranquila. E não é aquela situação de quem faz reagrupamento familiar, tendo entrado irregularmente em Portugal, porque o objetivo era ficar, por isso é irregular. Ele entrou legalmente como turista, mas ele não é turista, então ele está irregular. Ele usou de um subterfúgio, ele mentiu para a imigração para conseguir entrar em Portugal e ficar, porque o objetivo dele é ficar. Seja para estudar, seja para trabalhar, seja simplesmente para ficar com a família. Isso é comum e continua sendo comum. Então, nós temos ferramentas para resolver isso? Claro que temos. Seja para procurar trabalho,
seja para reagrupar um familiar. Lógico que existem regras para ambos, tanto para um quanto para o outro. E estas regras devem ser observadas. Quando nós falamos agora, nesse momento de vistos, o que nós ainda temos, mesmo depois de regulamentada a lei, de alterada a lei e de iniciarem-se todos os processos de submissão de pedidos de visto, quer que seja pelo consulado, quer que seja pela VFS aí no Brasil, o que tem acontecido, o que tem ocorrido? Cada unidade da VFS interpreta ao seu bel prazer as regras que estão estabelecidas na lei e no regulamento. Além de interpretarem e pedirem documentos distintos daquilo que está na legislação, daquilo que se pretende, a VFS ainda exige documentos que sequer são exigidos pela lei portuguesa. E isso tem, evidentemente, gerado prejuízos para as pessoas que estão interessadas em vir a Portugal. Depois, essas pessoas acabam, e os outros também, fazendo o quê? Eu não vou pedir visto porque isso é uma enrolação. Eu vou como turista e fico lá. Bem, é uma alternativa que você tem. Mas, há pouquinho já falávamos, você pode entrar aqui e ter grandes dificuldades na hora de entrar, e mesmo que entre, você sabe o que você vai enfrentar depois de estar em Portugal, até que você consiga o seu título de residência. Ou seja, você vai perder aí, vamos falar em 3 anos, que é mais ou menos o tempo que está levando para que uma pessoa consiga tirar o seu título de residência através de manifestação de interesse. Seja por uma modalidade ou seja por outra. 2 modalidades que permitem a manifestação de interesse. E isto não acabou. Isto vai continuar. Nós falamos tempos atrás do artigo 88 e 89, se acabou, se não acabou, se a manifestação de interesse vai acabar. Não há nenhuma regra que tenha extinto estes 2 artigos. Não há nenhum projeto em caminho de que seja extinto no futuro, portanto, isto ainda permanece. Há muitas interpretações e muitas ideias a respeito destes 2 artigos, que, na verdade, foram criados para se conseguir regularizar o número de imigrantes que estão de maneira ilegal no território português. A ideia que se levou a estes 2 artigos foi esta: vamos regularizar. Em 2019, a português ainda avançou. Já não bastava 88, 89. Criaram mais um númerozinho lá nos 2 artigos, dizendo que quem estaria com 12 meses de contribuição para a Segurança Social e que tenha entrado em Portugal, presume-se que tenha entrado de forma legal e, portanto, teria todo o direito de pedir o título de residência. Então, o que nós podemos concluir? Se analisarmos até aqui, e isso também são dúvidas que os nossos seguidores trazem aqui no canal. Mas, doutor, eu posso ir desta forma? Eu posso ir de outra forma? Como é que eu faço? Gente, o Estado, por um lado, quer o visto, quer que venha legal. Por outro lado, o Estado tem 2 artigos na legislação que permitem fazer o quê? Manifestação de interesse para quem está aqui. E manifestação de interesse através de contrato, através de promessa de contrato de trabalho. Portanto, entrou, vai se resolver. Vai levar tempo, mas se resolve. Tem muita paciência, mas vai resolver lá na frente. Não bastasse, criaram a regra, criaram a possibilidade de aqueles que entraram, mesmo de maneira irregular, que não têm mais comprovativo de entrada, mas que contribuem durante um período X de tempo, também têm o direito de fazer o seu processo através da manifestação de interesse, porque presume o legislador que ele tenha entrado de maneira legal. Então,
Nós estamos remando contra o visto, quando trabalhamos desta forma. A vantagem do visto é, você tem o visto, você entra aqui, em 6 meses você está com tudo resolvido. Às vezes nem isso leva. Enquanto que o outro está lá 3 anos na fila, tomando pancada de tudo que é lado para conseguir se manter aqui e ter o primeiro título. Então imagina, vamos falar de regrupamento, de novo. Se eu tenho título, eu posso regrupar. Imagina que vem o esposo, deixou no Brasil filho, esposa, e ele veio. Entrou com visto. Daqui a 4 meses ele está com o seu título de residência na mão. Muito bem. Agora ele pode pensar em trazer quem? A esposa e o filho. Agora, se ele entrou como turista e vai ficar 3 anos aqui, ou ele traz ela também como turista e o filho turista e ficam todos pendurados na fila até conseguirem se resolver, ou entram visto de regrupamento familiar, que é o que falávamos há pouco. Então, esta é uma das situações. Uma outra situação que nos foi trazida aqui, por isso o vídeo hoje é responder a sugestões, a dúvidas que aparecem aqui no nosso canal, é a dúvida de 2 pessoas que pretendem contrair matrimônio em Portugal, mas as 2 são estrangeiras. Uma outra situação. Isto é possível? É possível, uma vez que cada uma delas traga a documentação necessária, aquilo que é exigido pela lei, tanto de um quanto do outro, pode ser um brasileiro e um alemão, mas querem se casar em Portugal. É possível? É. Podem ser 2 brasileiros querendo casar em Portugal, os 2 estão aqui e resolveram se conhecer, namoraram e querem casar. É possível fazer isto aqui em Portugal por procuração? É. Se forem 2 estrangeiros, podem casar. Se for um estrangeiro e um português, pode casar. O que muda são os procedimentos dos documentos, porque no caso de um ser português, é facilitada toda a documentação. O estrangeiro sempre tem uma dificuldade maior, tem um número maior de documentos que deve apresentar. O processo em si já vai ser mais demorado quando se trata de 2 estrangeiros. E são 2 consultas enviadas ao CEF, que vai dar um parecer a respeito da possibilidade se há algum tipo de impedimento para o estrangeiro ingressar em território português. Isto é feito pelo CEF, não é feito pela hora onde se casa. Então, há também aí uma certa demora para isto. Quando vem esta resposta, muitas vezes o processo pode estar mal instruído, e então esta pessoa vai ter que correr atrás de novos documentos, ou de documentos que sequer tem apresentado, que faltou, então ela vai ter que complementar o processo. E segue desta forma. Mas, de uma maneira geral, é possível casar um estrangeiro com um português, ou é possível também casarem 2 estrangeiros em Portugal. Por procuração? Sim. Pode ser. Os 2 podem ser representados? Sim. Os 2 podem ser representados. Sempre temos regras para isto. Quando é um português e um estrangeiro, é um representante para o estrangeiro. Já quando são 2 estrangeiros e os 2 estão fora e querem casar aqui, querem celebrar aqui, já complicou. Ou nós temos várias situações possíveis. Então, cada caso é um caso que deve ser analisado ponto a ponto, para que não hajam problemas. A dificuldade de documentos também aumenta quando se é estrangeiro e se pretende casar aqui. Muitos têm a vida facilitada, como são os brasileiros, porque nós temos acordos com Portugal e conseguimos a documentação de uma maneira fácil e conseguimos trazer isto. Quando são oriundos de outros países, isto pode complicar um pouco mais, porque requer tradução, requer que o documento seja reconhecido, porque às vezes não é um país que faz parte, né, do acordo de Haia, portanto não tem o reconhecimento, não tem
aquele instrumento que valida o documento estrangeiro perante o Estado português, então ele vai ter que buscar uma representação consular que coloque no documento o reconhecimento e que valide isto, que possa então ser utilizado em Portugal. Muitas vezes os idiomas não fecham, então tem que fazer tradução ainda e depois traduzido, apostilado. Há países que emitem um documento que é aquele que comprova que a pessoa que se declara solteira, então este Estado ao qual ela pertence emite um documento que diz isso e que ela está apta ao casamento. Existem estados que não emitem, o Brasil é um caso. Então, no Brasil, nós temos que fazer um outro documento que substitui esse. Então, percebam que o casamento é possível, mas a burocracia vai depender de cada caso. Tá bem? Então, esta foi uma das dúvidas que apareceram aqui. Apareceram novos questionamentos a respeito do artigo 14 da Lei de Estrangeiros. Doutor, como está isso? Vai aprovar, não vai? Vai cair ou não vai? Nada mais se tem de concreto no que diz respeito ao artigo 14, não é? Da Lei de Estrangeiros, desculpa, cometi um bagafe. É da Lei da Nacionalidade. A Lei da Nacionalidade foi alterada, teve uma série de alterações, série de situações novas que foram introduzidas, mas naquilo que diz respeito àquele artigo famoso que impede alguém de obter a nacionalidade portuguesa, porque foi reconhecido somente na maioridade. E indiferente se tem DNA, se tem teste, se tem exame, a lei portuguesa não o reconhece. Então, isto não mudou até o presente momento, ok? Isto continua tudo parado. Já tentaram por várias vezes derrubar esse artigo e até o momento não obtiveram êxito. Legisladores portugueses não entendem que alguém, filho de português originário, de um cidadão português que saiu daqui e foi para o Brasil, chegou aí, teve um filho. Este filho só foi reconhecido depois da maioridade. O Estado português diz que este cidadão não é português. Então, continua tudo igual. Então, dúvida também esclarecida. Velhas dúvidas. Doutor, posso sair de Portugal? Eu estou aqui há tantos meses, mas ainda não tenho meu título de residência, mas já fiz a manifestação de interesse. Gente, manifestação de interesse não é documento hábil para comprovar que você está legalmente em Portugal. Pelo contrário, ele prova, sim, que você não está legal em Portugal, que você está num processo buscando se legalizar para chegar ao título de residência. Portanto, se você não tem título de residência, não saia de Portugal. Se você sair, for pego numa fronteira, na chegada lá num aeroporto determinado aqui da Europa, e o agente de lá resolver fazer uma busca nos seus dados, no sistema, e verifica que você não tem título de residência português, que você já estourou o prazo de turismo, você está sujeito a ser devolvido. E quando você for devolvido, você não é devolvido para Portugal, você é devolvido para o seu país de origem. Então perceba o prejuízo que você vai ter, porque as suas coisas estão em Portugal. Você já está aqui há algum tempo. Você já pode até ter conseguido um trabalho, alguma coisa, está com uma atividade aberta, e pode ser devolvido para o exterior, para o seu país de origem. Por quê? Você não tem o título de residência. E é solicitado em Portugal. Como não tem, mas eu quero viajar, porque eu quero viajar, porque eu quero viajar. Pronto. Pode estar errado. Então tem que tomar cuidado. Muito bem. O que mais nós temos aqui? Vamos lá. Olá, eu trabalho em França como prestadora de serviços. Eu queria fazer minhas declarações de recibo verde em Portugal. Gente, você trabalha na França, vai fazer documento em Portugal, porque não consegue fazer na França, né? A França tem um sistema que é um pouquinho mais engessado, um pouquinho mais fechado do que o sistema português. Portugal é Portugal. É Portugal. Então aqui vem, aqui ficam por alguns dias, fazem as coisas e seguem viagem pela Europa fora, porque pagam melhor, porque ganham mais, porque
várias razões, cada um tem as suas. Mas perceba, como é que você vai emitir recibo verde em Portugal trabalhando na França? E ainda o tipo de trabalho que foi apresentado. Eu não vou entrar no mérito aqui agora, não vou dizer o que é o trabalho da pessoa, mas é um trabalho que, uma vez sendo executado, o tipo de trabalho, a atividade a ser exercida, não tem como fazer esta prestação de serviço na França e emitir o recibo em Portugal. Não cabe. É completamente fora do nexo. Quem está em Portugal, abre uma atividade e emite recibos verdes, ele pode emitir para fora? Pode, mas depende da atividade que você vai desenvolver. O nômade digital, por exemplo, quem trabalha com tecnologia da informação, é possível. Aliás, a lei determina que para ele entrar com um visto de nômade digital, o tomador do serviço, né, o cliente dele, nômade, ele não pode ser português, no âmbito do território português. Ele tem que prestar serviço para fora de Portugal. Isto é uma coisa. Agora, você prestar o serviço fora, porque é um serviço que tem que ser prestado lá, não aqui, é lá. E aí querer tirar o recibo em Portugal, eu acho que isso aí já é dar um nó em pingo d'água, como a gente diz, porque não faz o mínimo sentido. Diferente de você abrir uma empresa em Portugal e prestar esporadicamente serviços no exterior, para empresas no exterior, isso é perfeitamente possível. Determinadas atividades. E esta, cuja pergunta veio para o canal, essa, desculpa, mas não cola. Essa não vai passar, não. Muito bem. Aqui tem uma outra pergunta que é relacionada àquelas multas que se aplicam quando o cidadão está em Portugal, extrapolou o prazo de estada, vai sair, vai retornar ao país de origem e o agente da fronteira lhe aplica uma multa, uma coima, por ter extrapolado o tempo de estada em Portugal. Não é muito comum. A gente tem percebido que isso tem vários, têm saído e não têm recebido esta coima, não tem sido aplicado. Motivos, não sei. Mas, uma vez que foi aplicada a coima, você precisa pagar. Ao contrário, você vai ficar com o seu nome carimbado aqui nas finanças, você vai ficar com uma multa aqui em Portugal. Óbvio que existe prazo de prescrição, uma dívida existe por um determinado tempo, se o Estado não toma nenhuma iniciativa para lhe cobrar, o Estado também perde o direito de cobrar, e daqui a anos você retorna e pronto, está tudo certo. Mas o correto seria pagar. Mas, doutor, eu não tenho dinheiro para pagar mais, eu não tenho mais um cêntimo no bolso, eu vou para o Brasil, aí sim, aí como é que eu faço para pagar? Ué, você chegar no Brasil, você vai ao banco e pede para fazer um pagamento. Isto é possível. Se não é desta forma, mas você quer deixar sua vida em dia, porque daqui a 10 meses você já sabe que você quer voltar. Arruma alguém aqui em Portugal que pague esta coisa para você. Porque você tem o documento na mão. Foi multado. Está com ele ali. O boleto está na sua mão. Então manda para o seu colega, para o seu amigo que continua aqui em Portugal, peça que ele faça o pagamento. E aí você está tranquilo. Não vai ter problema algum no momento de retornar. Depois vamos falar daquela história toda, tá, dos brasileiros indo embora de Portugal porque a crise apertou, porque não tem mais dinheiro, estão pedindo ajuda para Deus e o mundo. Aí teve uma pessoa que fez um comentário aqui que muita gente prefere ir sem visto de trabalho por não cumprir os requisitos financeiros. O visto de trabalho, para procurar trabalho, que é o novo visto que apareceu aí, ele exige uma quantia a ser demonstrada no momento do pedido, que não é nada de exagerado. São 3 salários mínimos de Portugal, 2.000 e tantos euros. O salário mínimo, a partir do dia 1º de janeiro de 2023, é de 760 euros. Então, é 760 vezes 3 e
convertido para a moeda corrente do país onde você estiver. Se você não tiver esta importância, você não vai conseguir o visto. E digo mais, se você não tem esta importância, então nem arrisque de vir como turista. Porque este dinheiro vai evaporar em poucos dias aqui em Portugal, no momento em que você começa a procurar um local para onde você pretende se fixar. Durante o período de procura, que são de 120 dias, não é 4 meses, são 120 dias, você precisa morar em algum lugar. E um quarto aqui, na região próxima de Lisboa, está por volta de 400 euros. Então são 3 meses, 4 vezes 3 já deu 12, 1.200. E o restante, para chegar nos 2 e pouco que você precisa ter, gente, é para comer, é para transporte, é para sobreviver. Para você pagar uma taxa aqui, pagar uma taxa ali, tem que comprar o bilhete do autocarro, tem que comprar o bilhete do comboio, tem que comprar o bilhete do metro. E como é que fica? Você tem que almoçar, jantar, tomar café da manhã, você precisa se vestir. Então, se nem isso tem realmente, então é melhor não vir. Ah, podem não gostar do que eu estou dizendo, não tem problema. Mas essa é a verdade, essa é a realidade. Então, pense em 2 vezes antes de tomar estas decisões, ok? Então, para todos vocês, eu já vou deixar aqui. Talvez a gente faça outros vídeos ainda até o final do ano, mas enfim, já quero deixar aqui desde hoje. Hoje nós estamos no dia 29 de dezembro. Já quero desejar a todos vocês uma excelente virada, muita paz, com muito sossego, com muita tranquilidade e com festa, evidentemente, que é uma data que se comemora mundo afora. Ok? Senhores, um grande abraço e até a próxima, que seja breve, se assim Deus nos permitir.